Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, tarde e noite. Vamos lá comentar sobre a Copel. Essa semana eu vou destinar os vídeos aqui mais para a parte comportamental, olhar também as empresas elétricas que eu vejo serem grandes oportunidades caso caiam mais e devem cair por mais um pouquinho de tempo, um trimestre, dois. Então você, holder, ativou, nós ativamos ali no período de melhores compras, na minha opinião. O papo é Copel e vou trazer para vocês inflação, vou trazer para vocês juro real. Vou trazer também os preços de Copel 3, 6 e 11, enquanto cai aqui uma bela de uma chuva em Jundiaí. Pessoal, eu começo com este gráfico, eu vou pequenininho aqui ficar do lado dele. Tá? Esse gráfico é o nosso gráfico do juros real. Tá? Então, hoje nós estamos aí com aproximadamente 7,85% de juro real. Tá? Esse juro real, pessoal, esse gráfico para o norte, se vocês acompanharam o vídeo da transmissão paulista, o vídeo da Taesa, eu comento com vocês, foi o pior momento dessas empresas. Tá? Lá em 2017, agora 2023 tende a ser um péssimo momento. Tá? Então, o inverno para a tendência de alta iniciou-se no segundo semestre de 2022 e deve permanecer pelo menos por mais um semestre de 2023. Essa seria o meu jogo. Tá? Então 2005, 2017 e 2023 marcam, na minha opinião, o início de uma temporada, marcaram, né, o início de uma temporada muito interessante para compras, porque os preços lateralizam ou caem das elétricas, utilidade pública, que disputa dinheiro com esse juros real. Então quanto mais alto o juros real tá, menos atratividade tem as empresas de utilidade pública. É um bom momento para se começar a acumular. Tá? E a gente pode perceber que o ciclo logo após do juro real muito forte, até porque a economia real não aguenta muito tempo esse juro super forte, tá? O ciclo é de baixa. Tá? O ciclo é de queda na rentabilidade da renda fixa pré-fixada, por exemplo. E aí volta o dinheiro para a utilidade pública. E utilidade pública, pessoal, é diferente da economia real. Por quê? Este juro real, esse gráfico do juro real, ele pode ceder. Ou seja, o juros real pode diminuir, tá? A rentabilidade, hoje de 7,85, ele pode ter queda na sua rentabilidade caso a inflação suba e a Selic se mantenha no mesmo patamar. Selic hoje 13,75, a inflação já passa para vocês, mas acho que está próximo ali dos 6 e pouquinho. Então, nós temos ali essa dinâmica, essa diferença entre Selic e inflação, dá o juro real, a inflação acumulada de 12 meses. Agora, se a inflação subir e o Roberto Campos mantiver os juros, pessoal, o juro real cai. E na economia real, nós aqui no mercado, etc., consumidores, vamos sofrer se a inflação subir. Não vai ser legal para a gente. Os juros vai estar alto, o dinheiro vai estar caro para emprestar e o preço dos produtos e serviços aumentando. Pior dos mundos na economia real. Porém, para as empresas de energia elétrica, não. Para as empresas de energia elétrica é bom, porque a inflação é um indicador pela qual a receita dessas empresas estão atreladas. Tá? Então, na economia real, a gente sofre se o juros real cai pelo aumento da inflação e manutenção de uma Selic alta já, por exemplo. Mas, na aplicação financeira, a gente se protege. Por isso que a utilidade pública, por isso que o setor de energia elétrica, saneamento, é um setor defensivo. Tá? Porque você vai estar sempre ali se protegendo, pelo menos, da inflação. Tá? Os juros podem bater em você em um período e eu estou dizendo para vocês que o período começou. Assim como foi lá em 2002 a 2004, assim como foi lá em 2016, 2017, assim como foi lá, como está sendo, na minha opinião, 2022, 2023. Tá? Um juro real forte deve trazer preços ruins para as companhias por um tempo específico. Eu estou falando aqui para vocês entre 6 a 12 meses. Então, 2023 deve representar uma boa janela para compradores, acumuladores, e não para você que quer mostrar sua carteira, sua rentabilidade no Instagram dessas ações. Tá? Aqui eu trago para vocês a nossa inflação. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Nossa inflação hoje está em 5,90. Tá? Então, quanto mais a inflação cair e o juro se mantiver, mais alto fica o juro real, pior para as ações de utilidade pública. Essa dinâmica de juros se mantendo, tá? Com manutenção, e a inflação caindo é ruim para o setor de utilidade pública. Mas o Banco Central definiu sua meta. Ele quer que a inflação chegue a 3,25. Que é a meta. 3,50, 4%, 3,75. Tá? Faz parte da meta ali do BC. Então a gente tem mais um pouco para cair, para ceder. Ou seja, a gente tem ainda uma boa gordurinha para o Roberto Campos manter esses juros fortes para conter essa inflação. Tá? E essa manutenção dos juros alto, 3,75,
vai fazer com que as ações entrem no inverno. Já estão mais ou menos invernadas, tá? E é o melhor período, então, para acumuladores. Porque quando nós tivermos ou inflação subindo de novo, ou corte de juros, nesses dois cenários, as elétricas voltam a ser bem atraentes. Então, são empresas que, tecnicamente, é importante você acompanhar o gráfico. Bom, se você gosta do meu trabalho, sem dúvida. Tá? A gente vai olhar VWAP, a gente vai olhar oferta e demanda, a gente vai olhar posições, pontos de compra específicos, de venda, por exemplo, realização. Mas o mais importante é saber como é que está a disputa do dinheiro, e aí a dinâmica, a inflação, os juros é de suma importância. Beleza, pessoal? Então, minha tese macro, né? Fiz um treinamento recente, venho fazendo merchans para vocês aqui. Olha, se você quiser aprender o básico, né, de como fazer correlação entre empresas, ações e indicadores macro, como inflação, juros, preço de commodities e câmbio, tá na descrição para vocês esse link. Mas a minha tese, então, que eu tento ajudar vocês a construir no treinamento para o ano que vem em relação à utilidade pública é essa. O inverno de 6 a 12 meses nos aguarda. Pode ser, só que o inverno para a utilidade pública tem uma primeira queda e depois lateraliza, igual o banco. São empresas de valor, tá? E esse inverno, então, é o melhor momento para se acumular. Então é isso que eu vou caçar. Na Copel 3, e é o primeiro estudo que eu trago para vocês, é óbvio que eu vou olhar para as principais quedas, vou projetar para frente, e aí os alvos são 6,35, 5,70, 5,24, 5,6 e 4,42. VWAP está em 4,70. Então, o inverno, pessoal, tende a achar fundo aqui. Qual é o problema? É que muito provável, se eu estiver correto em relação aos juros e inflação, é que a Copel e as empresas de energia elétrica caiam, tá? No inverno, uma primeira pancada. E a partir desse momento, lateralize. Bom. E passe um semestre, como eu estou dizendo, pelo menos, dessa maneira. Tá? Dessa maneira. Eu acho que isso deve acontecer com elétricas, deve acontecer também com small caps que apanharam bastante. Tá? O que não deve ser o cenário das commodities. Então, commodities e indústria, tá? Index e MAT são os dois setores ali. Eu ainda acho que a gente vai ter direção para baixo. Tá? Direção para baixo. Beleza, pessoal? Então, esses dois setores seriam ruins, tá? Mas os outros setores aqui, financeiro, utilidade pública, as empresas que apanharam muito em relação ao aumento da curva de juros, como o Icom e Imob, começam a entrar nessa fase aqui, ó, de lateralização. Então, é muito importante evitar comprar resistência e bem importante fazer de tudo, se esforçar para comprar suporte. Tá? Porque você vai fazer aqui bons preços e tende, pessoal, a ficar 6 meses, pelo menos na utilidade pública. A gente pode ver mais um ano e meio. A última grande lateralização foi de 2011 a 2016. Tá? Então vejam aí 5 anos laterais. Então tem que se ter paciência. E se a sua tese macro tem um viés, como a minha tem, de menor crescimento global, menos fortalecimento do dólar, menos fortalecimento então das commodities, também pelo crescimento. Então tendo commodities e câmbio se depreciando, né? Fica ruim para os termos de troca, tá? Ou pior os termos de troca. A gente deve passar aí por um inverno de pelo menos 6 meses, tá? Até termos novas comunicações de bancos centrais, políticas monetárias e fiscais, tá? Então eu quero ver essa lateralização e comprar o suporte e, se quiser, se fazer parte da minha estratégia, vender resistência, tá? E não comprar todos os meses da mesma maneira. Eu prefiro diminuir o meu din-din que eu tenho disponível para Copel, por exemplo. Se eu tenho R$100 por mês, eu diminuo as compras mensais, não importando o preço. Então, compro 30, compro R$40 e deixo R$60 ou numa ordem cadastrada específica, de um preço específico, ou rentabilizando no CDI com liquidez diária, já com a ordem cadastrada. Ativou a ordem, eu resgato do CDI e deixo como garantia, né, para ser liquidado na minha conta. Eu vendo calls acima da resistência, vendo puts abaixo do suporte. Então tem essas estratégias todas, pessoal. Eu estou de olho porque eu espero um mercado consolidado, em muito equilíbrio entre comprador e vendedor. As narrativas estarão equilibradas, na minha opinião. Certo? Então os pontos da Copel, pessoal, são Copel 3, 6,35, 5,70, 5,24, 5,6, 4,42. É o inverno ali, os pontos mais importantes para mim.
tá? Então strikes de opções, ordem cadastradas, aquela coisa toda. Para cima, no próximo ciclo, pessoal, a Copel por hora, tá? Nesse desenho de hoje, é fraco esse alvo aqui, porque eu acho que vamos mudar de estrutura de preços, tá? Então será outro Fibonacci, outros alvos que eu irei traçar, mas por enquanto é o 11,80. Errei, tudo subiu, 11,80 para Copel 3. Beleza, pessoal? Boa. Vamos para Copel 6. Copel 6 também, pessoal. O inverno para mim já tem nome, já tem variação, né? Aqui é um pouco mais líquido a Copel 6, então 23%, R$ 1,33, tá? Outra grande queda aqui, 20,46%, R$ 1,52. Então eu vou traçar, a primeira parada já foi o 7,52, a segunda, pessoal, 6,48, tá? Depois, VWAP, 5,36 por hora, ele vai subindo o VWAP, tá? Então o VWAP é o grande cara que pode ativar os meus strikes de venda de put, quando tocado ou quando o preço se aproximar, tá? Querendo ser exercido, mas também ficando feliz com os prêmios, tá? Então, o VWAP é o grande ponto. Também gostaria de frisar para vocês que eu sigo volume, tá? Então, temos duas faixas de preços bem importantes aqui de volume, certo? Duas faixas de preços bem importantes de volume que não me deixam não monitorar, não colocar alarmes e ficar atento, tá, a essas quedas. Então o inverno, pessoal, vem muito, não pelos resultados da Copel, por isso que eu não trouxe fundamentos para vocês aqui, vem muito por essa dinâmica, inflação, juros real, Selic, essas três variáveis, essas duas variáveis, né, muito importantes para a gente acompanhar, que são cíclicas, tá? A nossa economia não aguenta um juro real tão forte, tá em tendência de queda o juros real, tá certo? Do plano real para cá. Então é importante saber, no IFR temos aqui um indicador técnico de exaustão também, nesse gráfico que eu montei, tá? A gente percebe que em momentos que passou ali dos 70%, não encontrou vida fácil para os comprados, tá? Não encontrou vida fácil para os comprados e agora nós estamos lá, passando aqui, ó, tá? Veja um período de 6 meses pelo menos, mas esse período abre janela para você holder. E aí eu finalizo, pessoal, com a Copel 11, bem mais rabiscada, eu tenho bastante estudo na Copel 11, tá? Espero ter gerado valor para vocês com os alvos do 43 e 44. Agora, os alvos têm que ser projetados a partir das novas mínimas, tá? E a primeira grande mínima que eu tenho é 35,07 centavos, depois 32,74, pessoal. Acho o máximo que a Copel pode cair. O VWAP está em 33,45, então o inverno da Copel pode ceder aqui até os 32,70, minha opinião, e depois ficar batendo cabeça em 32, 37, 32, 37 para um próximo ciclo de alta que por hora pode representar aqui novamente os 43, 44, mas eu vejo que temos tá muito cedo para definir alvo para cima, tá mais fácil, tá? E dá para montar aqui estratégias com opções, ações, etc, tá? Com rentabilidade em juro real, com liquidez diária, enfim, alocação em renda fixa, dá para se fazer bastante trabalho já de planejamento para 2023 com os dados que nós temos hoje, tá? Lógico que bateu o PEC, né? Bateu a equipe econômica, bateu todos os ministros, começou o governo, pessoal, é muito mais fácil, tá? Dá uma definida. Tem também um outro risco que pode ser algum tipo de intervenção, tá? Nos preços das tarifas elétricas, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque o PT, no caso, aprendeu bastante que não dá certo, tá? Então nós temos bastante outras variáveis, mas a mais importante, pessoal, juros e inflação. O setor, juros e inflação. Estamos no inverno, mas ele passa. E essa oportunidade para quem tem um cascalho e está ancorado com a expectativa, sabendo que é acumular o momento e não rentabilizar, vai se dar muito bem, pelo menos essa é a minha opinião. E eu fico por aqui, pessoal. Um grandíssimo abraço para todos vocês. Tchau, tchau.